Bom, se você estiver vendo essa parte do vídeo da live, é porque você está acompanhando a live gravada. A gente dá esse tempo para esperar as pessoas entrarem. Olá, Carol, seja bem-vindo. Joelma. Bom, Everton, olá para todos. Bom, gente, a ideia dessa live é a gente responder as perguntas que as pessoas deixaram nos stories, né? A gente abre um painel de perguntas para as pessoas responderem, para as pessoas deixarem lá as suas dúvidas, e eu respondo sempre ao vivo às 21 horas aqui no Instagram. Bora começar? Vamos começar então. Se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida, você já pode escrever aqui também, que eu vou responder assim que eu concluir essas perguntas que me fizeram aqui, tá bom? Bora lá. O que fazer quando seu parceiro é egoísta? Veja bem essa pergunta. O que fazer quando seu parceiro é egoísta? Gente, assim, difícil a gente manter um relacionamento, né, com uma pessoa egoísta. Porque o que acontece? O que é o relacionamento? O relacionamento, às vezes, você vai abrir mão de algumas coisas que são importantes pra você, sim, em prol do outro, desde que, claro, essas coisas não firam os seus valores. Então, uma pessoa egoísta, qual é a principal característica dela? Ela sempre coloca aquilo que é importante para ela como prioridade, né? Como o centro da relação. Então, ela não está disposta a abrir mão do que é significativo para ela de alguma forma. Como sustentar uma relação dessas, né? Então, a pergunta é: o que fazer quando seu parceiro é egoísta? Senta, conversa, faz ele validar, tentem fazer algumas negociações. Tente apresentar essa atitude egoísta, né, de uma maneira mais racional possível, sem falar necessariamente também, falando muito das suas emoções, mas dando dados, evidências que provem que ele está sendo egoísta com você, né? E quando você consegue fazer isso e a pessoa olha para si, se percebe e tenta mudar, maravilhoso. Se ela tiver dificuldade de mudar, tem outras alternativas. Aí vocês podem procurar profissionais qualificados, de repente uma terapia de casal, né? O mais importante, gente, é a pessoa se perceber, né? Ela precisa se dar conta daquilo, senão ela nunca vai mudar. Então, se você puder ser um gatilho para a percepção dela, é excelente. Eu só consigo mudar aquilo que eu vejo. Se eu não vejo, por que mudar, né? Próxima pergunta. Como equilibrar os valores de tolerância e respeito às individualidades em uma relação a dois? Gente, assim, tolerância e respeito é importante em qualquer relação, não só relação a dois. Então, esse é o tipo de habilidade, característica que a gente vai precisar desenvolver sempre, né? Então, eu tenho dificuldade de respeitar, de ser tolerante. Então, é melhor você trabalhar isso em você mesmo, né? Ou outro, trabalhar isso nele mesmo, porque senão ele vai ter dificuldade não só na área amorosa, mas também na área profissional, né, estudantil, nos aspectos, nas relações familiares, enfim, todas as áreas da sua vida. Né? Tolerância e respeito são duas coisas básicas. Então, tem que ser desenvolvido para a vida mesmo, não só para o relacionamento, tá? Como deve ser o comportamento do outro quando o cônjuge se encontra em depressão? Opa! É na saúde e na doença, né? Na alegria e na tristeza. Então, muito apoio, muito acolhimento, compreensão, ler a respeito. Às vezes as pessoas elas não buscam informações a respeito dos dilemas do outro, né, que o outro tem enfrentado. Então, eu acho que falta muito conhecimento a respeito da depressão, né? Então, buscar informações, procurar profissionais qualificados que possam lhe ajudar nesse processo, nessa caminhada, né? Não só esperar o outro procurar ajuda profissional, mas você também tem uma participação ativa para poder saber mais e saber como lidar com todos esses dilemas, tá? Como fazer um relacionamento dar certo, sendo as duas totalmente diferentes e cabeça dura? Olha só. Bom, como é possível um relacionamento dar certo sendo as duas pessoas extremamente diferentes? Com certeza. Inclusive, é mais comum a gente ver relacionamentos com pessoas diferentes do que pessoas parecidas. Apesar de que eu sou adepta da ideia de que os semelhantes se atraem, não os opostos. Quanto mais semelhança você tiver com o outro, mais fácil vai ser a convivência. Mas o fato de você ser muito divergente não é um empecilho para que você tenha um bom relacionamento a dois, desde que você consiga negociar bem. Então, como fazer para um relacionamento dar certo se as duas pessoas são diferentes? Isso não é um problema. O relacionamento pode dar certo se as duas pessoas forem diferentes. Agora, se as duas pessoas forem cabeça dura, isso é um grande problema. Porque o que é ser cabeça dura? É ser rígido?
é ser inflexível, é ser fechado para o processo de mudança. A principal característica, na minha opinião, para um relacionamento bem sucedido é que você tenha uma boa capacidade de mudança. Se você não tiver uma boa capacidade de mudança, se o outro não conseguir olhar para você e pensar que você está completamente diferente do que era quando o outro te conheceu, porque você está muito melhor, então a gente tem um sério problema nesta relação, né? Então, se você é cabeça dura, gente, assim, sabe que é meio óbvio o que eu vou falar. Para algumas pessoas pode parecer meio óbvio, mas o diálogo, a transparência é fundamental numa relação. Ah, Vânia, todo mundo sabe disso, mas não é sempre que isso é colocado em prática. Não é incomum a gente ver parceiros tendo dificuldades de comunicar o óbvio para outra parte, porque tem medo, não sabe como falar, ou então tem medo da reação do outro, né? E aí você precisa exercitar o diálogo, você precisa exercitar a comunicação, você precisa exercitar a transparência. Ah, mas eu tenho dificuldade. É melhor você enfrentar esse monstro agora do que se virar uma bola de neve. Uma bola de neve, vai por mim. Isso é um problema a longo prazo, né? Falta de comunicação. Então, a outra pessoa cabeça dura, por que você não faz ela validar o seu parecer a respeito dela? Putz, você foi cabeça dura nesse aspecto. Acho que você poderia ser mais flexível. Por que você não fez isso, fez aquilo, né? Lembrando sempre que você não pode cobrar alguma coisa que você não está disposto a dar, tá? Isso é muito importante também na relação. Às vezes as pessoas querem cobrar coisas que nem elas entregam. Como assim? Ah, eu quero que o outro mude, mas eu não mudo. Como é que funciona esse relacionamento? É uma via de mão dupla, né? Só a outra parte que tem que ceder, abrir mão, transpor, você não, né? Então, eu acho que o diálogo é muito importante, né? Não tem mudança, difícil mudança sem diálogo. Querer um tempo maior para si mesmo é ser egoísta? Pois é, essa pergunta tá meio incompleta, porque eu não sei que tempo é esse, né? É um tempo para ficar só? É um tempo na relação, né? Gente, uma coisa muito importante, um dado muito importante. Os homens, eles têm uma necessidade maior de solitude que as mulheres. É importante você saber disso, tá? Por isso que às vezes eles querem ficar ali sozinhos com o videogame deles. Eles querem ficar sozinhos com as séries deles, com os vídeos. Enfim, eles querem ficar sozinhos, sem ninguém. E aí é importante a gente entender essa questão, porque às vezes, principalmente se for um relacionamento heterossexual, né? Porque quando é homossexual, a compreensão acaba sendo maior, porque homem com homem, os dois têm necessidade de solitude, eles se entendem melhor, porque se compreendem mais. Mas quando é um homem com uma mulher, é mais difícil a mulher entender o cérebro masculino e o homem entender o cérebro feminino. O que acontece? Como o homem tem uma necessidade muito grande de solitude, ele quer o momento dele sozinho, às vezes a mulher acha que ele não quer estar com ela. E na verdade não é que ele não quer estar com ela, é que ele quer estar só, ele não quer estar com ninguém. Então é importante a gente entender isso, então a gente pensa que o problema é com a gente, né? Ah, não quer ficar comigo. Não, sai dessa. É a necessidade de solitude do homem que é maior. Então quando você pergunta assim, querer um tempo maior para si mesmo é ser egoísta? Depende. Por exemplo, se for essa necessidade de solitude do homem, não necessariamente é uma atitude egoísta. Agora, eu quero ficar sempre só, eu não quero ficar com você, né? Não importa se você tem uma necessidade de tempo de qualidade, eu quero fazer o que é importante para mim, então isso é ser egoísta, tá? Como ser mais paciente? Boa pergunta essa. Gente, controle de pensamento sempre, tá? A emoção, o comportamento, ele é reflexo de uma emoção, e a emoção é reflexo de um pensamento. Então, quando você é impaciente, que tipo de comportamento você tem com seu parceiro ou com a sua parceira, né? Eu quero controlar esse comportamento. Controle, então, a sua emoção, essa impaciência. E para você controlar essa emoção, você tem que controlar sobretudo o que você pensa a respeito da situação. Se a gente não tiver controle de pensamento, esquece. Você não vai ter controle de emoção. E se você não tiver controle de emoção, também esquece. Dificilmente você vai ter controle de comportamento. Como é que a gente controla os pensamentos, Vânia? Existem várias técnicas, né? Existem várias técnicas, eu não consigo falar todas pra vocês, mas bloqueio de pensamento é uma delas, né? Por exemplo, bloquear pensamento mesmo, não pensar sobre aquela variável e ocupar sua mente com outra variável de preferência. Vai assistir uma série, ler um livro, vai assistir um vídeo no YouTube, vai fazer uma atividade física, alguma coisa que é produtiva pra você de alguma forma, já ajuda pra caramba. Como saber se realmente a pessoa que está ao seu lado é incompatível com você? Olha, gente, então, que tipo de incompatibilidade é essa que você quer saber? Gente, tem incompatibilidade que é super aceitável. Aliás,
como eu falei anteriormente, né? Como eu falei no início desse vídeo, é mais comum a gente ver casais que são mais diferentes do que semelhantes, né? Se for semelhante é bom demais, porque aí você tem, eu acho que é menos conflitante. Se for muito diferente tem mais conflito de adaptação e tudo mais, mas assim, o que é importante não ser incompatível? O que não pode ser incompatível? Valor não dá pra ser incompatível. Imagina uma pessoa que tem valor de relacionamento aberto e outra que tem o valor de relacionamento fechado. Uma pessoa que se relaciona com várias pessoas e outra que não. Como é que vocês vão conseguir negociar isso, entende? Então, assim, se houver muita incompatibilidade de temperamento, tipo, um é mais comunicativo, outro é mais introspectivo, um é mais sociável, o outro nem tanto, tudo bem, a gente consegue conviver com isso. Se há uma diferença na linguagem de amor, por exemplo, um expressa o amor comunicando verbalmente, o outro expressa o amor através de carinhos, toque físico, etc., tudo bem também. Agora, se uma incompatibilidade de valor, é muito difícil essa relação dar certo. Como saber? Olha, esse é o problema. Às vezes as pessoas não conhecem seus próprios valores. Eu sempre dou uma técnica muito legal. Escreva no papel tudo aquilo que você considera que é um valor para você. Fidelidade, respeito, transparência, crescimento contínuo, relacionamento aberto, relacionamento fechado, enfim. Escreva tudo no papel e aí você vai comece a fazer a comparação. Minha parceira ou meu parceiro tem esse? Não tem? Esse aqui funciona? Esse aqui não? Esse aqui é presente na vida dele ou não? Se houver incompatibilidade, calma que isso ainda não é um problema, né? Se houver incompatibilidade, você tem que se perguntar, eu estou disposto a tolerar essa diferença? Se você estiver disposto a tolerar essa diferença, tudo bem. Por exemplo, a organização é um valor, né? Tem gente que tolera a desorganização do outro, apesar de ter o valor a organização. Tudo bem, né? Não tem problema. Tem gente que não tolera. Então, você define os seus valores, você faz um comparativo entre os seus valores e o valor do outro. E quando houver divergência, você pare para avaliar se você está disposto a pagar o preço por essa divergência de valor, certo? Como saber se o outro se torna dependente emocionalmente do parceiro? Boa pergunta. Gente, sinal claro da dependência emocional. Você passa por cima dos seus valores. Não importa se você está sendo desrespeitado, não importa se você está sendo agredido verbalmente, fisicamente, moralmente. Você insiste em estar naquela relação. Esse é uma das muitas, né? Características da dependência emocional. Por isso que eu sempre falo de valor. Defina os seus valores. Eu faço esse exercício com os meus clientes. Ivone, eu não sei quais são os meus valores. Senta aqui, bora pegar um papel, uma caneta e tem uma tabela de valores que eu trabalho. Marca todos os valores que são importantes para você e veja se há compatibilidade entre você e o seu parceiro, se não houver compatibilidade, se você está disposto a pagar esse preço. Mas dependência emocional, essa é a principal característica. A pessoa não está nem aí para os seus próprios valores. Ela se sujeita a uma relação que fere ela de todas as maneiras possíveis e se enganando, tá? Porque geralmente ela se sabota, ela fala, não vai mudar, não tá sendo assim por enquanto, né? Não, mas a pessoa, porque na dependência emocional, né? A outra parte, para poder sustentar aquela dependência, né? Sempre usa promessas de que vai mudar, de que vai ser diferente, né? Não foi nada demais, minimiza o ato, né? Imagina, uma agressão física, minimiza demais. Minimiza o ato, né? Não, eu perdi a cabeça, não foi só aquele dia, enfim. E a outra parte aceita, isso é um sinal claro de dependência emocional. Você acha válido dar uma segunda chance para uma pessoa que está demonstrando mudanças? Com certeza. Assim, preste atenção. Olha essa pergunta que você está me fazendo. Se eu acho válido você dar uma segunda chance para uma pessoa que está apresentando mudança. Eu entendi que você teve um conflito com essa pessoa em algum momento porque ela não estava agindo da maneira que você esperava, mas você escolheu estar naquela relação. Você já fez uma escolha, tá? Primeiramente, você já fez uma escolha de estar nessa relação. Segundo, poxa, eu tô nessa relação e a pessoa tá mudando, isso é maravilhoso, né? Eu acho que, inclusive, que a mudança tem que ser reforçada. Eu acredito em segunda chance, sim. Eu acredito porque eu trabalho com isso, né, gente? Imagina, uma das minhas especialidades é terapia de casal. Aí o casal vai na clínica porque um dos valores foi rompido, mas os dois estão dispostos a fazer diferente. Se você tiver uma boa orientação, é muito possível que você consiga superar o dilema e o problema que vocês viveram, desde que você esteja disposto a mudar.
Nossa, se você tá mudando, você tem tudo. Se você tem mudança, você tem tudo. Então eu acho que vale muito a pena. Eu acho não só que vale a pena você dar uma segunda chance para quem tá mudando, como eu acho que você tem que reforçar, ou seja, agradeça, demonstre alegria, afeto, gratidão, felicidade por aquele comportamento, para que você aumente a frequência daquele comportamento de acontecer. Isso é muito interessante na psicologia, a gente chama isso de modelagem de comportamento. Você pode, na modelagem de comportamento, reforçar o comportamento ou punir o comportamento. Quando você reforça, quando você faz coisas que aumentam a frequência daquele comportamento de acontecer. Por exemplo, meu parceiro fez uma comida pra mim, eu gostei, eu quero que ele faça sempre. Aí você pode florear, abraça, beija, agradece, diz que, nossa, tá muito feliz. E uma das maneiras de punir, né? Existem várias formas de punir, não existe uma maneira universal. Às vezes você acha que está punindo e está reforçando, enfim, isso é muito subjetivo, mas ignorar é uma excelente forma de punir. Então o outro, sei lá, por exemplo, uma coisa comum, meu parceiro, minha parceira gosta de fazer piada com meus pontos fracos, né? Gosta de me irritar. O meu parceiro e minha parceira acham engraçado fazer piadas que me irritam. E aí eu quero punir isso. O que é que você faz? Em vez de você ficar irritado e falar, para com isso, eu não aguento mais, tô cansado ou cansada, você ignora, né? É difícil ignorar, mas é tão necessário para que a gente possa punir alguns comportamentos que não são legais na relação. Tente isso, depois me diga o resultado. É possível uma pessoa te amar e ser egoísta com você? É possível. Eu não sei até quando esse relacionamento se sustenta, né? Porque é muito difícil você... É muito difícil o egoísmo se sustentar na relação, gente. Relação é troca, né? Relacionamento não é só ocitocina, não. Relacionamento é crescimento também. É abrir mão de algumas coisas que são importantes pra mim em prol do outro. Desde que essas coisas não firam os meus valores, claro. Então, imagina se eu sou uma pessoa egoísta, né? Todas as vezes eu vou querer sair, eu vou querer sempre sair nos lugares que são interessantes pra mim, não pro outro, né? Como assim? Hoje eu conversei com uma cliente minha e ela falou que tá melhorando muito essa questão. Eu fiquei muito feliz com ela. Ela comentou, nossa, eu era muito egoísta com a minha parceira, né? Então, se ela queria ir pra algum lugar que não me interessasse, eu não ia. Hoje eu já faço de maneira diferente. Hoje, eu sei que é importante pra ela, eu vou lá e vou. Então, você vê que o egoísmo não se sustenta numa relação a dois. Eu acho que o egoísmo não se sustenta em nenhuma relação, né? Amizade, família, etc. Fantasias sexuais. Afeta ou não um relacionamento depois de realizar esse desejo? Depende. Foi ótimo pro relacionamento? Foi bom pra vocês? Depende como você vai encarar a fantasia sexual. Vocês gostaram? Vocês querem continuar? As duas partes concordam? É muito importante isso, tá? Uma das partes não concorda. Vocês vão conflitar. Foi bom para os dois concordam, bom em frente, né? Agora, acontece, por exemplo, de haver uma discordância de uma das partes. Cara, você pode até insistir e dar certo, mas assim, pelas experiências que eu acompanhei, teve um desgaste no final, né? Insistir que o outro faça uma coisa que ele não tá aberto a fazer, ainda mais falando de relação sexual, que é uma coisa tão íntima, né? Que é uma coisa que envolve tanto tranquilidade, segurança, bem-estar. Você já forçar uma barra, acho difícil, né? Mas se foi bom pros dois, ok, continue. Por que os homens somem após as discussões? Como assim? Como você está generalizando? Olha, gente, essas frases assim, por que os homens, por que as mulheres? Tomem cuidado com isso. Porque o homem que eu estou me relacionando some após as discussões. Não sei. A gente precisa avaliar o histórico deste homem, né? Será que durante a história de vida dele ele sempre se comportou dessa forma e evidentemente ele vai se comportar dessa maneira na relação a dois? Entende? Se ele tiver um histórico que ele sempre agiu dessa forma, você acha que na relação ele vai fazer de maneira diferente? Vânia, e agora? O que eu faço? Valida, faz ele validar o teu parecer, senta e conversa. Olha, gente, nós somos dois adultos. Então, quando a gente tiver um conflito, né, bora sentar e resolver. Por que você tá sumindo, né? Como é que é isso? Um relacionamento que você desaparece, né? Onde é que tá a postura, né, de negociar e ser transparente e tudo mais? Como lidar com as diferenças? Bom, gente, tem perguntas aqui, tá, gente? Se você tiver perguntas, você pode escrever que eu vou responder ao final. Vou só terminar de responder essas perguntas que me mandaram pelos stories, tá?
Como lidar com as diferenças? Gente, esse é o tipo de coisa que a gente tem que aprender pra vida, não só pra relação a dois, né? É muito difícil você encontrar uma pessoa que seja completamente compatível com você. Olha, existem várias variáveis que influenciam o nosso comportamento, histórico de vida, então você já vai ter essa diferença, você vai encontrar uma pessoa que tem um histórico de vida completamente distinto do seu, porque vocês são pessoas diferentes. Temperamento, o que é temperamento? Eu falo muito de temperamento, as pessoas às vezes não sabem, né? Temperamento é um perfil psicológico que já nasce com a gente, tá? Por isso algumas pessoas são mais comunicativas, sociáveis, outras são mais agressivas, outras são mais melancólicas, outras são mais indiferentes. Cada pessoa tem um temperamento. Pode acontecer das duas partes terem temperamentos iguais, terem o mesmo temperamento, e mesmo com o mesmo temperamento, eles podem se manifestar de maneiras distintas, né? Eu posso ter dois sanguíneos. Os sanguíneos são pessoas comunicativas, sociáveis, né? Mas eu posso ter um sanguíneo que é menos sociável que o outro. É um tipo de diferença, né? Então a gente tem histórico, a gente tem que avaliar, negociar, a gente tem que saber alinhar os nossos históricos, a gente tem que saber negociar os nossos temperamentos, a gente tem que saber negociar as escalas da personalidade, que são alguns comportamentos específicos, comunicação, vulnerabilidade, a gente tem que saber negociar gostos, valores, né? Valor é mais difícil de negociar, mas enfim. Então, é impossível me relacionar bem se eu não souber lidar com a diferença do outro, a divergência do outro. Porque, como eu disse anteriormente, é mais comum você se relacionar com alguém que tenha mais divergências do que semelhanças. Nossa, se a gente tiver muitas semelhanças é bom, mas todas as semelhanças é impossível, tá? Então a gente tem que aprender a conviver com os divergentes, como cedendo, né? Abrindo mão de alguma coisa que às vezes é importante pro outro, né? É isso que é relacionamento, é empatia, se colocar no lugar do outro. Como ter coragem para terminar um relacionamento de 10 anos? Veja bem, por que você está terminando esse relacionamento de 10 anos, né? Eu acho que quando a gente termina, né? Nunca é fácil, é um luto, né, gente? Ninguém começa um relacionamento para poder terminar. Então, quando você termina, você está enterrando um projeto que você, em algum momento na sua vida, idealizou muito. E luto envolve tristeza, envolve raiva, envolve negação, envolve negociação, barganha, até chegar no processo de aceitação. Essas características que eu mencionei, raiva, tristeza, negação, elas não seguem um prazo, elas não têm um prazo definido, quem dera. Às vezes já acontece de ter raiva, depois negação, depois tristeza. O luto ela é uma oscilação, uma montanha-russa emocional. Então uma hora você tá bem, outra hora você tá mal, né? Então, como ter coragem para poder terminar um relacionamento? Eu quero te dizer assim, não espere o momento perfeito para você poder fazer isso. Se você chegou à conclusão de que temos incompatibilidade total de valores, chegamos no ponto que está inegociável a questão, você lembra dos motivos que te fizeram, que te fazem, que te motivam a encerrar aquela relação. Porque se você lembrar das coisas boas que vocês viveram, né, as experiências maravilhosas, vai ficar mais difícil. A gente pode entrar em abstração, né? Ou seja, anular, apagar, né, a motivação do término. Então, é isso que você tem que pensar, né? Quando você tiver dificuldade de tomar uma decisão, comece a se lembrar das coisas que te fizeram chegar até ali, que te levaram para aquele ponto. Mas nunca espere o momento perfeito. Hoje eu conversei com uma cliente minha também. Aliás, eu já conversei com vários clientes meus, acho que uns 3 eu falei sobre isso, sabe? Eu acho que o grande problema das pessoas em relação a executar o que precisa ser executado é que elas querem esperar o momento perfeito chegar para poder executar o que precisa ser executado, sabe? Eu vou esperar o momento que eu vou ter coragem, que eu vou estar num contexto perfeito, diante de um horário ideal. Nossa, é muito difícil você encontrar esse momento perfeito, né? Você cria o contexto. Crie você o contexto perfeito, não espere que ele chegue. Como ter brigas produtivas? É interessante essa pergunta. Olha só, gente, bora lá. Vamos lá, brigas produtivas. Muito, muito boa essa pergunta. Temos algum valor rompido, ferido aí?
aí a gente tem um grande conflito. Essa briga tem que ser comprada mesmo, né? Porque você não pode aceitar que o seu valor seja ferido e ficar de boa. Tá tudo certo. Não. Essa briga é uma briga que vale a pena você comprar, desde que ela seja uma briga inteligente. Mas tudo bem, depois eu falo sobre brigas inteligentes. Eu vou falar sobre brigas produtivas. Depois, você está diante de um dilema com seu parceiro ou sua parceira. Vocês precisam chegar no consenso? Pense nisso. Precisamos chegar no consenso. E temos pensamentos divergentes. Podem conflitar. Conflitar, entre aspas, tá, gente? Sem perder o seu controle emocional. Mas pode ir para discussão. Eu penso X, você pensa Y, a gente precisa chegar no consenso, então a gente vai ter que fazer perdas e ganhos. A gente vai ter que colocar tudo numa balança e definir o que vai ser melhor. O meu caminho ou o seu caminho, ou nenhum, nem outro. Um terceiro caminho. Agora, vamos lá. O que acontece muito nas relações a dois. A gente não precisa chegar em consenso nenhum. O que aconteceu, o que está gerando conflito, não feriu nenhum valor. Né? Eu penso X, você pensa Y. Vai ser, essa briga é uma briga improdutiva. É o tipo de briga que você tem que falar assim, tá bom, tudo bem, vamos parar por aqui, porque assim, eu penso de uma maneira diferente de você. Se a gente continuar essa conversa, vai ser eu tentando te convencer da minha ideia e você da sua, sendo que a gente não está disposto a negociar o que a gente pensa, a nossa maneira de pensar. Então, a gente também não precisa chegar em ponto nenhum. Vamos mudar de assunto, porque vocês vão conflitar, vocês vão se agredir. Porque a gente não tem inteligência emocional no geral, né? O que é inteligência emocional? Eu sempre falo isso nas minhas lives. Inteligência emocional é você ter inteligência para lidar com as suas emoções. É você ter inteligência para lidar com a raiva, com o medo, com a tristeza, com o nojo. Ou seja, você tem o direito à raiva. Você tem o direito à raiva. Você tem o direito à tristeza. Você pode se chatear com o outro. Às vezes, no relacionamento, as pessoas não dão o outro o direito à raiva, né? Então... a pessoa tá com raiva, você pergunta, por que você tá com raiva? Por que você tá com cara amarrada? Gente, como assim? Por quê? A gente não consegue controlar o momento que a raiva tem. Então a gente tem que dar o direito à raiva do outro. A gente não tem direito de manifestar essa raiva da pior maneira possível, né? Então, inteligência emocional é você saber lidar com a tristeza, é você saber lidar com a raiva, é você saber lidar com o medo, né? É você saber passar por essas emoções. Tem gente que pensa que inteligência emocional é não ter essas emoções. Como assim? Isso não existe, né? Muito pelo contrário. Quando você só tem alegria, você tem um transtorno, né? A gente, já viram falar no termo maníaco? Já viram uma pessoa que está na mania? Uma pessoa que está na mania, que é um dos extremos da bipolaridade, ela tá super feliz. Ela sai falando com todo mundo. Na rua, ela cumprimenta os estranhos. Nos casos mais extremos, a pessoa acha que pode se jogar daqui de cima, porque ela consegue voar. Ela consegue ser o presidente do país. Isso é uma pessoa no estágio de mania. Ela tá super feliz, super alegre. Muito pelo contrário, o excesso de alegria é mal visto, né? Cientificamente mesmo. Equilíbrio emocional é você saber passear pelas emoções. Então, você tá triste, o que você vai fazer? Você vai chorar? Isso é terapêutico pra você? Show, vai lá e chora. Mas também chora e dá um tempo, dá um prazo de validade pra tristeza. Você tá com raiva, você vai fazer o quê? Você vai esmurrar uma pessoa? Claro que não, né? Você saia do contexto opressor. Você não consegue lidar com aquela emoção ainda? Sai do contexto opressor. Eu lembro de uma cliente minha que ela tinha o que a gente chama de transtorno explosivo intermitente. Já ouviram falar? Transtorno explosivo intermitente? Transtorno explosivo intermitente, gente, é um transtorno que a pessoa manifesta a raiva da pior maneira possível de 2 a 3 vezes na semana. Então, assim, ela derruba um armário, né? Nesse nível de raiva. Ela tinha um histórico que justificava isso, tá? Ela tinha um histórico muito difícil. O pai era terrível. Então, na hora que ele castigava os filhos, ele pegava a arma e apontava. Ou seja, ela cresceu num contexto de muita agressão. Quando ela foi para a relação a dois, o que aconteceu? Ela reproduziu o comportamento do pai, só que de uma maneira mais amena. Tanto que, eu lembro de numa das sessões, ela falou assim, nossa, eu não sei por que meu marido ficou chocado. Eu só derrubei o armário. Eu nem agredi ele. Então, ela foi tão acostumada a ser agredida fisicamente que ela achava que o fato dela não ter agredido o parceiro, só ter derrubado o armário, tava de boa, tava ok. Ou seja, ela não sabia lidar com a raiva. Ela tinha um transtorno. E eu falei assim, cara, você não tá sabendo administrar sua raiva. Vamos fazer o seguinte, na hora da explosão da ira,
sai do contexto opressor. E ela era militar, então ela morava numa vila militar, então independente da hora que ela tivesse raiva, se fosse de manhã, de tarde, de noite, ela tinha uma segurança de colocar um tênis, e ela fez essa estratégia. Ela colocava o tênis e saía para correr na vila. E foi super terapêutico para a relação. Ou seja, ela teve inteligência emocional para lidar com aquela raiva, né? Eu vou sair do contexto opressor. Às vezes, eu vou falar uma coisa para você. Às vezes é até melhor que o parceiro ou a parceira não esteja próximo da outra parte diante da raiva, né? Porque vão se agredir, né? Às vezes chega num extremo, uma agressão física. Já pensou uma coisa dessa? Vânia, mas o certo é a pessoa não manifestar a raiva dessa forma. É verdade. Mas enquanto ela não tiver inteligência emocional, enquanto ela não souber administrar aquilo ainda, inicialmente sai do contexto da pessoa, deixa a pessoa sair. Às vezes os casais não gostam. Mas o outro vai embora assim, calma, né? Deixa a pessoa sair, esfriar a cabeça e depois volta, vocês conversam o que precisa conversar. Assim, sério, na boa, quantas vezes você discutiu de cabeça quente com o seu parceiro ou sua parceira e você teve um resultado super desejado, né, no diálogo? Difícil, né? Tem uma pergunta aqui, deixa eu ver, vamos lá. Oi, linda, aqui é a Ana Paula, psicóloga do PNL, Cláudio. Oi, Ana Paula, tudo bem? Bom, gente, acho que por aqui são essas perguntas. Eu vou ler mais uma pergunta que tem aqui. Se tivermos mais perguntas, a gente continua. Se não, a gente conclui a nossa live. Eu quero dizer pra vocês que... Como é que funciona essa nossa live, tá? Só pra vocês saberem. Todas as segundas-feiras, às 21 horas, eu entro aqui respondendo perguntas a respeito de relacionamento a dois. Eu tô recebendo algumas perguntas sobre ansiedade, relacionamento familiar, enfim. Lembre-se, é só relacionamento a dois, tá? Então, sempre no domingo, eu abro um painel de perguntas pra poder você escrever lá e sanar todas as suas dúvidas, tudo bem? Tenho explosões de raiva, sofro muito com isso. Muito bom ouvir tudo isso, obrigada. Que bom, fico muito feliz em ter ajudado. Tem casos também que a parceira ou parceiro arranja motivo pra brigar, pra sair. É verdade, Júnior, você tem razão. Mas assim, adorei. Beijo, Joyce. Gente, assim, sério, a gente ainda tá nessa... Mas por que será que a pessoa tá criando motivo pra brigar, pra poder sair, né? Então, a gente tem que pensar essa relação. Nossa, a pessoa tá criando um motivo pra poder sair de perto, né? Tá criando um conflito pra poder não estar em contato com a pessoa. Então, sério que tem alguma coisa errada aí, né? Por que você não quer estar com aquela pessoa? Porque você precisa criar uma justificativa pra poder se retirar do local, entende? Cadê a sua tomada de decisão, né? A sua transparência pra... Enfim, pra falar que você não quer mais estar nessa relação. Tem que criar um motivo pra poder sair dela. Vânia, como respeitar o tempo do meu parceiro sem desrespeitar o meu tempo? Boa. Assim, gente, eu acho que a gente pode estabelecer prazos pra algumas coisas, né? Mas é tão difícil a gente estabelecer prazos, fechar prazos. Não, relacionamento, ele tem que trabalhar assim com uma meta que a gente tem no trabalho. A gente não tem metas profissionais, você não tem que bater meta no final do mês. Por que o relacionamento tem que ser diferente, né? Então, assim, eu espero até esse prazo aqui. Você tem que ter um prazo pra você esperar também, né? Ou você vai esperar ad eterno. Eu não sei quando eu vou te dar essa resposta. Como assim? Vamos nos organizar. Planejamento estratégico, propósito. Isso é uma outra coisa importante. Eu falo muito de valor, e eu esqueço de falar sobre propósito, sabe? O valor, gente, são aquelas características que te movem, que são importantes pra você, que não podem faltar na relação. Propósito é pra onde vocês vão. Por que vocês... Qual é o motivo dessa relação? Relacionamento sem propósito, a gente tem muito, né? Propósito. Qual é a tua meta relacional, né? O que você quer? Você quer casar e ter filhos? Eu não quero casar e ter filhos, não. Eu quero viajar o mundo, né? Eu quero fazer trabalhos sociais junto com meu parceiro. Eu quero ajudar a maior quantidade de pessoas possíveis, né? Você tem que saber pra onde você vai junto com o seu parceiro e a sua parceira. Os dois têm que saber respeitar o propósito um do outro. Quando você não sabe pra onde você vai, qualquer lugar serve. E isso acontece também na relação. Então, como respeitar o tempo? Eu acho que estabelecendo prazos, tá? Então, olha... por exemplo, vamos dar um exemplo. Vou dar um exemplo real.
Eu tô tendo um casal que eles conflitam porque uma parte fuma e a outra parte não fuma. Então, a parte que fuma fala assim, olha, eu vou parar de fumar em determinado momento. Ele estabeleceu um prazo, sabe? Ok, respeita o tempo da pessoa a parar de fumar. Já que ela estabeleceu um prazo, não se fala sobre isso até esse momento chegar. É difícil, mas tem um prazo. Quando esse prazo chegar e a pessoa continuar a fumar, e você conflita. Aí você sempre fala assim, cara, você não tá cumprindo com a sua palavra. O que tá acontecendo? Acho que tem perguntas aqui, gente. Conheço uma amiga que está com o namorado por carência. Como ela faz para sair desse relacionamento? Ela é traída, por sinal, em festas. Cara, assim, deixa eu te falar uma coisa, Renato. Ela tem que querer sair de lá. Eu acho que você, como amigo, você pode ser um gatilho para fazê-la se perceber. Porque talvez ela não se perceba, né? Então, se você é amigo e você quer fazer com que ela se perceba, você pode chegar, essa é evidência, tá aqui, sei lá, a pessoa tá fazendo isso com você e tal. Mas se ela não quiser sair daquela relação, porque é uma escolha dela, ela tem liberdade para escolher o que quiser, por mais que você não concorde, nem insista, porque a mudança, ela realmente vem de dentro. Isso até nós que somos psicólogos, a gente respeita o tempo do cliente. Eu não consigo mudar o outro, porque o outro só muda se estiver disposto a fazer isso. Se ele não estiver disposto, esquece. Ninguém consegue mudar ninguém. Você pode ser um gatilho para a mudança do outro. Então, se ela perceber e fizer sentido no mundo dela, tudo bem. Mas eu vou te dizer uma coisa. E se no mundo dela, ela estiver feliz naquela relação? Ai, mas como pode ser? Ela tá feliz numa relação, né? Que ela tá sendo traída em festas. Na balança dela, de repente, aquilo pode fazer sentido. Eu sei que é muito difícil escutar isso, tá? É difícil escutar isso, porque as pessoas não estão acostumadas com essa realidade. Mas quando chega na terapia, no final das contas, a pessoa fala assim, mas, sei lá, o outro me faz tão bem por N motivos que eu tolero isso. Talvez não rompa o valor dela, rompa o seu. Entende? Então, como fazer ela sair desse relacionamento? Cara, ela que tem que decidir se fica ou não. Entende? Você pode ser um gatilho para fazer ela se perceber. Beleza? Como ajudar a resolver as crises de um relacionamento? Olha, assim, se vocês não conseguirem, eu entendo, eu fiz um vídeo que tá no meu IGTV, inclusive, que eu falo que o relacionamento é constituído sempre de 3 etapas. A construção, quando tudo começa. A desconstrução, a gente sempre vai desconstruir, você sempre vai conflitar, você sempre vai ter divergência, vocês sempre vão ter embates. Essa desconstrução tem que ser pequena, não pode ser uma grande desconstrução, tipo uma quebra de valor, tá? Mas a chatice do de um, o esquecimento de outro, o atraso de um, né? Uma resposta mais ácida de outro, enfim, essa desconstrução sempre vai existir. E depois da desconstrução vem sempre, no caso, se o relacionamento for permanente, a reconstrução ou a desconstrução total, especialmente se for um caso de quebra de valor. Como lidar com as crises? Cara, eu acredito muito que você consegue superar as crises porque eu trabalho com isso, né? Então, eu já vi relacionamentos com os valores completamente destruídos serem restaurados. Os dois têm que querer muito, né? Ou seja, os dois têm que estar dispostos a mudar e abrir mão de algumas coisas. E se vocês não conseguem fazer isso sozinhos, procurem ajuda de profissionais. Não é óbvio que, né, vai parecer que eu tô puxando a sardinha pro meu lado, porque eu sou psicóloga, terapeuta de casal. Nem precisa vir comigo, vai com qualquer outro terapeuta de casal, mas vai, porque às vezes vocês não conseguem negociar sozinhos, entendem? Vocês não conseguem alinhar as divergências sozinhos. Você podia publicar essa tabela de valores que você falou. Eu vou fazer o seguinte, Leila, eu vou deixar nos meus stories, tá? Eu vou ver se eu tenho aqui. Na verdade, estou na minha casa hoje. Mas sabe o que você faz? Então, você me manda um direct, tá bom, Leila? Me manda um direct dizendo, Vânia, me manda a tabela de valores que eu te envio ela. Amanhã, quando eu chegar na clínica, que eu acho que eu não tenho aqui, eu bato foto da tabela e mando pra você, beleza? Muito difícil. A lentidão do parceiro me deixa furiosa. Tenho explosões de raiva, mas eu queria ter controle de mim mesma. Opa! Deixa eu ver se eu esqueci alguma. Olha só, gente, deixa eu falar uma coisa pra você. A lentidão do parceiro. Isso tá com cara de divergência de temperamento, tá? Eu acho que você talvez tenha um temperamento. Olha só, deixa eu falar uma coisa importante. Ana Maria, você